Agora deixa eu explicar para o ouvinte a visita da Aline aqui no Central, porque a Fanzinoteca Faísca, espaço inaugurado há menos de um mês aqui em Belo Horizonte, recebe esta semana Cecília Silveira, criadora e editora do selo Sapata Press, que veio de Portugal para uma turnê pelo Brasil. Ela está comemorando a publicação de 2 novos títulos, são 2 fanzines que serão lançados. Não é isso, Aline? É isso mesmo, vão ser lançados 2 quadrinhos, um para uma autora portuguesa, que é a Ana Caspão, e outro para uma autora brasileira, que é a Eli Irineu. E o selo Sapata Press vai estar lançando aqui no Brasil a primeira vez esses 2 títulos e também vai estar trazendo os outros títulos que ela já tem, que já foram publicados lá em Portugal. E a Aline está junta com ela nessa apresentação, também. Nessa confusão toda lá. Certo, eu tô junto, que um quadrinho meu foi publicado pela Cecília lá em Portugal, que é o lado B. E nós vamos estar conversando sobre o selo, sobre esses lançamentos e sobre o que mais surgir lá. Bom, em off aqui a gente estava falando, a Cecília não pôde vir, ela viria também junto com a Aline aqui no Central 98, mas a Cecília é brasileira, não é isso? Lançou esse selo lá em Portugal e faz esse trabalho de lançar tanto o artista brasileiro quanto o português, né? Isso mesmo. A Cecília, ela é mineira, mas ela está residindo lá em Portugal, está estudando lá, fazendo um doutorado. E ela faz quadrinhos também, e agora ela é editora desse selo, que é o Sapata Press, que foi criado para publicar especialmente mulheres e pessoas de expressão de gênero dissidentes da norma, que normalmente têm menos acesso e menos destaque nos mercados, assim, que fazem quadrinhos em língua portuguesa. Então, ela está publicando pessoas, por enquanto, brasileiras e portuguesas. Eu já tive a oportunidade de perguntar para o Duque aqui no Central sobre as mulheres desse meio, né? E ele falou que sim, tem muitas mulheres trabalhando, bem ativas nesse meio, só que não tem tanta visibilidade quanto os caras, né? A gente falou do Duque, mas você tem outros tantos nomes, homens, nesse meio. E aí, onde é que estão as mulheres no meio disso tudo aí, Aline? Estão por toda parte, não é mesmo? A gente tem até um destaque aí que é a Laerte, que agora nós também está no nosso time. E, bom, nós somos muitas nesse meio, como vários outros, mas historicamente as mulheres e outras pessoas... pessoas trans, pessoas que têm gêneros não convencionais, assim, têm menos acesso a esses meios e menos destaque. Mas somos muitos e estamos agora também com esses projetos para justamente chamar atenção para a nossa produção. Que é uma produção feita para todo mundo, na verdade. Que todos... Essa que era a minha questão. Sim. Quer dizer, vocês têm a temática central apoiada numa maneira, num jeito de ser e pensar, mas é aberta a discussão para todo mundo, né? Todo mundo pode participar. Eu acho que o pensamento é assim, quanto mais variedade de narrativas nós tivermos, mais rico vai ser a nossa cultura. Enriquece. Então quando nós vemos que nas prateleiras das livrarias não encontramos tantas mulheres, que nos nossos filmes a gente só tem romances héteros acontecendo, isso na verdade não reflete a nossa vida, que a nossa vida é plural, cheia de gente diferente. Então quanto mais gente diferente tiver produzindo, melhor para nós. E aí o Sapata Press vai trazer essas narrativas de mulheres e pessoas de expressão de gênero dissidente, que são de interesse para todo mundo, na minha opinião. E aí as pessoas hoje participam de uma grande discussão. Além de conhecer o trabalho, uma grande discussão que vai ser aberta por vocês. Quem vai estar nessa mesa discutindo? Vamos ser eu, que foi publicada pelo selo, e a Cecília, que é a fundadora do selo Sapata Press. E a gente vai estar lá na Fanzinoteca falando sobre esses novos títulos, que as autoras, elas não puderam estar aqui. A Ana Caspão está em Portugal e a Eli Irineu é de Campo Grande, mas são conhecidas nossas. E nós vamos conversar sobre o selo, sobre fanzine, sobre quadrinhos, sobre tudo isso. E a Fanzinoteca é o quê? Que tipo de espaço é a Fanzinoteca? Porque o ouvinte, o assistente, claro, como diz a Paloma. Aliás, tem um ouvinte aqui perguntando sobre a Paloma. A Paloma está de férias, tá? Caribe, a Paloma é milionária. Ela tem 30 dias de férias, nenhum de nós tem isso. Detalhe. E fica aqui um protesto, um protesto lavrado aqui em público. A Paloma foi privilegiada pelos diretores dessa emissora, dando a ela 30 dias de férias. E detalhe, Paulo, vamos falar de Anitta ainda no final desse programa, que está quebrando recordes com um clipe novo. Paloma está experimentando o bronzeado de fita isolante nesse exato momento nas praias do Caribe, Paulo Leite. Meu Deus. Vai malandra. Vai malandra. Tá lá Palominha no Caribe com seu biquíni de fita isolante. Ô, Rafa, eu mandei umas imagens da Aline aí, se você puder colocar, enquanto a gente tá conversando com ela e o Paulo aqui, ó, para ilustrar. Bom, e aí me conte uma coisa, o que acontece na Fanzinoteca, além desses encontros? O que é o ambiente, o espaço? A Fanzinoteca, ela fica no Centro Cultural Nordeste, que também é chamado Usina de Cultura, e lá tem uma biblioteca e tem um espaço para eventos culturais. Acontecem outros tipos de eventos culturais lá, é um centro cultural do bairro
fica ali no bairro Ipiranga, pertinho da Cristiano Machado. E agora, algum mês atrás, mais ou menos, foi estreado lá mais um espaço que é a Fanzinoteca Faísca, que é uma parte da biblioteca dedicada especificamente aos fanzines, que são essas publicações autoeditadas, quer dizer, feitas com baixo custo pelos próprios autores, são menores e que circulam nessas feiras de artes visuais, entre elas a Feira Faísca, porque a Feira Faísca foi a que deu origem à Fanzinoteca Faísca. A Feira Faísca acontece aí desde 2015, é um mercado de artes visuais mensal, e aí durante esse ano os expositores doaram seus acervos para essa fanzinoteca. Então ela está lá um espaço onde as pessoas podem consultar para ler, para pesquisar, toda essa produção de quadrinhos, de ilustração, de fotografia, feita por artistas não só de Belo Horizonte, mas de outros estados e até outros países também. Deve estar cheio de artistas nos assistindo e nos ouvindo, e alguns começando agora ou se dedicando agora à arte. Dá para sobreviver com fanzine? Dá para você fazer, publicar, ir atrás, correr? Ou a vida é muito dura? A vida é dura, né, gente? Mas o fanzine, o interessante dele, ele é uma ferramenta para o artista, mas ele não é a fonte de renda do artista. Sim. Porque o fanzine, ele é feito para ser... Normalmente, ele é feito para ser barato e circular. Então, ele tem esse valor de circular com o público, de mão em mão, que é diferente, igual a gente estava falando. Hoje a gente tem tanta informação na internet que ajuda a gente também, que é independente, a publicar, mas ao mesmo tempo a gente fica meio perdido lá. Agora, quando você tem o fanzine, você vai numa feira de ilustração, igual a Feira Faísca que acontece mensalmente, você tem contato com o público. A pessoa vai lá, ela te conhece, você conversa, ela compra o seu material impresso, que é uma relação diferente com o material. Então, o fanzine, ele é uma ferramenta muito interessante para a criação e para um acesso com outro público que você nem sempre tem na internet. Fazendo uma analogia com a música, é aquele cara que ele resiste ao streaming, que você tem hoje em dia aí, disseminado, ou ao MP3, que já está ficando velho também, o MP3, né, Paulete e João? E insiste em ter o vinil em casa, insiste em ter o CD, que também já é coisa de velho, e eu sou velho, né, porque eu tenho um monte em casa. É isso, né? Mas tem uma relação diferente com o objeto. Mas o fanzine é barato também, não é igual o vinil, não. Não, pois é. O vinil ficou caro por conta da dificuldade, né? Tem até gente dizendo que daqui a pouco vão baratear também o custo da impressão do vinil, porque o vinil deixou de acontecer porque ele era caro e de uma resistência questionável se você não soubesse manuseá-lo. Certo. É o contrário do fanzine, que é uma coisa que todo mundo pode pegar e você não precisa ter um aparelho para ler. Isso que é legal. Se você leva para onde você quiser. Mas o que eu vejo, comparando assim com a indústria da música, é que, na verdade, esses artistas independentes, eles não é que eles resistem a um e usam o fanzine. O fanzine é mais uma dessas ferramentas também. Então, a gente está ganhando a vida também de outras formas, mas o fanzine está ali fazendo parte desse nosso trabalho. Legal, é legal porque é mais uma alternativa, né, de produção cultural. Exatamente. Conta um pouquinho da sua história, Aline. Você começou o quê? 2013, eu estava vendo aqui. Eu comecei a fazer quadrinhos em 2013, não era com isso que eu trabalhava na época, eu sou formada em História, mas eu sempre tive uma paixão por contar histórias e por arte também. Então, eu estava ali terminando meu mestrado em História, quando eu decidi largar tudo e fazer quadrinhos. E a vida é dura. Mas você já rabiscava? Como é que era a história? Já desenhava. E aí eu fui correr atrás também de cursos, de desenhos, de narrativa também. Continuou no ramo da história, né? Agora história em quadrinhos. Em quadrinhos, com um adendo visual, ali. Né? Sim, visual. Mas o que ninguém sabia é que o mestrado que ela fazia era história em quadrinhos. Né? Pois é, poderia ter sido. Mas aí acaba que também entra um pouco no meu trabalho, porque eu fiz muitos quadrinhos sobre história. Acaba que essas coisas se atravessam. O trabalho que estava sendo passado ali na telinha fazia parte de uma série de biografias de artistas brasileiras que eu estava fazendo. São quadrinhos que contam a história dessas artistas, um pouco nessa linha também do selo Sapata Press, no sentido de pensar, essas artistas nem sempre tiveram a visibilidade que artistas homens tiveram. Isso, essa aí é a Nair de Tefé, a nossa patrona, né? Foi uma das primeiras caricaturistas que a gente tem registro. E então eu fiz essa série de quadrinhos investigando ali a presença das mulheres na arte. E com esse interesse também de focar na representatividade, quer dizer, de que essas histórias elas precisam ser mais contadas e que as pessoas cheguem mais a elas. Muito bacana o seu traço, viu?
Obrigada. Muito legal. Obrigada. Bem legal mesmo. Agora, me conte uma coisa, você foi... Como é que é aprimoramento? Como é que vai se aprimorando o trabalho de um quadrinista, porque é um desenho que ele vai sempre evoluindo, mas sempre buscando a simplicidade. É engraçado isso, né? É verdade. É um contraponto, né? Porque ele tem a evolução, porque com o simples você tem que contar uma coisa mais complexa. É tipo o Twitter, né? Como é 140 toques, exatamente. E não é à toa 280, dobrou. que um dos mestres Dobrou. dos nossos quadrinhos aí, que a gente já tem também no Brasil uma tradição bem legal de cartoons, é o Enfio, por exemplo. Os traços deles eram 3 rabiscos, mas ele já fazia você rir, você pensar, um monte de coisa. Mas os quadrinhos são isso. Eles, ao mesmo tempo que eles dependem da imagem, eles não dependem de um tipo de imagem. Depende do que você quer fazer. Então, acaba que o quadrinista, ele tem que dominar ferramentas ali visuais, de desenho mesmo, mas ele tem que dominar ferramentas de roteiro, ferramentas de humor. E dependendo, ele vai fazer um trabalho mais realista, isso exige um tipo de conhecimento acadêmico para fazer um desenho realista. Ou dependendo, ele vai fazer uma coisa como o Enfio, que é completamente diferente, que aí já exige um outro conhecimento. Então, é uma atividade que é bem instigante por causa disso, porque ela está sempre trazendo novidade e exigindo conhecimentos de áreas diferentes. É o que a Aline falou no início da nossa conversa. Não é fácil não, filho. Não é fácil não, viu? Mas para quem quer enveredar, para quem quer entrar nessa seara, Aline, tem curso que você indicaria para alguém? Sim, nós temos curso. Em Belo Horizonte existem escolas. Infelizmente, no momento, a gente só tem os cursos particulares. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem outras ferramentas. Até a própria internet, onde você pode buscar esses conhecimentos. Mas eu acho que, principalmente, quem quer enveredar nisso é começar a fazer. E não ligar se ainda não atingiu aquele grau que você gostaria de estar fazendo. Mas começar e aí mostrar para as pessoas que você confia inicialmente, pessoas que você acha que vão gostar e depois você vai conhecendo mais gente para te dar essas dicas. Esse momento conturbado que a gente está vivendo no Brasil, de extremismo, de radicalismo, de tudo, de barreira para tudo, é inspiração para você? Serve como inspiração do seu quadrinho? Olha, eu acho que serve, porque acaba que essas coisas elas viram angústias que a gente tenta expressar. Para mim, o quadrinho ele é uma forma de comunicação também. Ele é uma forma de eu expressar as minhas opiniões, as minhas convicções, mas também uma forma de dialogar com a sociedade, coisas que eu acho importante. Então, por isso que eu também participo de projetos como o Sapata Press, porque eu acredito que essas narrativas são importantes, narrativas de mulheres, de pessoas trans, pessoas não binárias, são importantes e elas nem sempre têm uma presença na mídia, vamos dizer assim. Mas ela tem na vida das pessoas, então por que não, né? Bom, bacana. Gente, vamos reiterar o convite aqui para quem está nos ouvindo. Sapata Press na Fanzinoteca Faísca, hoje, quinta-feira, das 6 da tarde às 10 da noite. A Usina de Cultura, Centro Cultural Nordeste, na rua Dom Cabral, 765, no bairro Ipiranga, é isso? Isso mesmo. E não podia deixar de falar também para quem está começando e que interessa por esse tipo de coisa, para participar das atividades na cidade, porque a gente tem até em Belo Horizonte vários momentos interessantes para isso. A gente tem o Festival Internacional de Quadrinhos, que é o que vai acontecer em maio. A gente tem as feiras, como a própria Feira Faísca, mas outras feiras de artes visuais. E ali é justamente onde é possível você conhecer pessoas que fazem isso. Em Minas Gerais, que é um celeiro de grandes nomes, né? Com certeza. A gente tem vários artistas. Você fala de Ziraldo, você fala do próprio Enfio, da família toda, todas com origens em Minas Gerais, né? E mais jovens, a gente tem aí Vitor e Luca Fage, que na Maurício de Souza Produções, a Rebeca Prado também está sendo roteirista lá. Nós temos muitos artistas. E para mim, quando eu comecei, foi importante ver que tinha pessoas reais que estavam fazendo isso, para eu acreditar nisso. E eu acabei que gostei muito dessa. E deixa eu citar o Celton também, que outro dia eu tava passando na rua, pintou o Celton na minha frente com aquela motoquinha velha dele, com aquele estandarte gigante ali. É um outro também, um guerreiro que tá sempre aí nos sinais. Com certeza, aí, né? O Celton para mim é um exemplo mesmo, e ele tem muito disso que eu acredito que tá no espírito do fanzine, que é fazer você mesmo, e você mesmo vai lá vender e botar a sua cara. E é muito corajoso e eu acho muito bacana. Eu queria fazer uma reclamação para a Aline, porque ela trouxe a memória do Enfio. E eu tenho uma triste lembrança, porque eu fazia uma coleção da revista do Enfio. Eu comprava todas elas e há uns 12 anos, numa mudança,
o pessoal da Mudança roubou uma caixa da Mudança e nessa caixa tinha toda a minha coleção das revistas do Enfio. O Fradinho foi embora, a Graúna foi embora. Um pouco da minha história de adolescente, o pessoal da Mudança, jovem. Se estiver ouvindo agora, esse apelo, sabendo, eu sempre faço esse apelo. Se você foi o cara que roubou a minha caixa de revistas do Enfio, talvez você nem saiba o valor que tem aqui. Porque tinha umas Playboy misturadas lá, hoje, Paulo. não, Você é picareta, Paulo Leite. Da Playboy ele deixou. Playboy ele deixou, mas levou o Enfio. É mais triste. Um ladrão culto, né? Boa, boa. Eu achei legal que a Aline é uma pessoa que nasceu para ser publicada, né? Porque você pode perguntar, vocês já leram os quadrinhos da Aline? Lemos. Tá vendo? Aline, sucesso para você. Gente. Reitero o convite para quem está nos ouvindo, então. Então, por favor, gente, quem estiver nos ouvindo, venha lá com a gente bater um papo sobre quadrinhos, fanzines, que vai ser o lançamento do Sapata Press. 2 quadrinhos vão estar sendo lançados e esse bate-papo vai ser na Fanzinoteca Faísca, na Usina de Cultura do Centro Cultural Nordeste. Boa. Bairro Ipiranga. E quem quiser conhecer meu trabalho também, na internet eu publico como Desalineada. Desalineada. Isso. Muito bem. Rua Dom Cabral, 765, no bairro Ipiranga. Vocês leram? Lemos. Lemos. Boa, boa. Valeu, Aline.